A pessoa ia descer, se desequilibrava e caía pro poço. Aí acontecia a fatalidade ou um acidente muito grave, né? A gente estava voltando pro prédio, estava todo mundo feliz, tal, agora vamos fazer a ceia, aí todo mundo ficou preso no elevador. No fundo do poço tem ali umas molas de amortecimento, ou quando o elevador é muito rápido, são os pistões hidráulicos, né? Para amortecer. Não é para salvar a vida de ninguém aqui. Então, numa situação que, por exemplo, o elevador está descendo, acabou a luz, ele não vai parar exatamente ali no momento, ele vai deslizar, né? Até porque se ele parar com tudo, você vai bater no teto. E hoje o papo é sério, é sobre elevadores. Tem elevador no seu condomínio? A gente precisa falar sobre isso, porque eu tenho certeza que todo mundo tem muita dúvida sobre esse tema. Inclusive, né, a gente vem se deparando aí com vários acidentes ocorrendo aí com elevadores, tanto em condomínios residenciais como comerciais. Então, assim, vamos falar sobre isso hoje. Hoje nós temos aqui um especialista no assunto, que é o William Natal Rodrigues, especialista em manutenção de elevadores da empresa Vital Elevadores. Tudo bem, William? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem também. Obrigada Que bom. por estar aqui, por aceitar o nosso convite para participar. Não, que eu que agradeço por essa oportunidade. E também estamos aqui com a Josiane Torres, que é síndica profissional e tem várias perguntas aí na questão de elevadores também, né, Josiane? Isso aí. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço que você venha mais vezes também, né? Porque síndico, importante vir, né? Já tira dúvida de tudo que puder aqui com a gente, né? Sim, eu estou aqui representando, acredito que muitos que gostariam de estar aqui não podem. Sim, e é legal o pessoal vir, né? Viu, síndicos? Por favor, participem, né? Se inscrevam aí para vir aqui conversar, tirar dúvidas sobre um tema específico que vocês têm aí. Porque eu acho que é muita coisa, né? É muita informação, então é sempre importante a gente estar sempre abordando um pouquinho de tudo e com dúvidas diferentes, né? Existem diversas dúvidas sobre essa questão de elevadores, né? É uma área muito técnica, né? E aí eu tinha até marcado uma notícia aqui, que foi aquela uma queda de elevador, morreram 3 pessoas no elevador de carga em obra de elevador de cargas em São Paulo. Uhum. E aí, o que acontece? Abre um debate, né? Assim, quando começa a ter muitas notícias, muitas, né, ocorrências, porque ocorrência teve sempre teve. Acredito que há alguns anos atrás até mais. Porque hoje é bem mais moderno essa questão de elevadores, né? A gente tem tantas soluções diferentes. Sim. Mas antes, assim, eu acho que tinham mais acidentes do que hoje. Mas hoje em dia a gente vive na internet, então é mais divulgado, né? E sim, eu acho que todo mundo tem dúvida sobre essa questão. Principalmente quando você tá lá, saindo da sua casa, lá do seu apartamento, entra no elevador, aperta o botão e ele para. O que a gente tem que fazer? O morador tem que fazer nesse momento? Tá, vamos lá. Sobre essa questão do elevador de carga, que aconteceu o acidente em São Paulo. É bom sempre separar, porque todo mundo fala como elevador, né? Mas existem vários tipos de elevadores. Elevador de carga é um tipo específico de elevador. Elevador de passageiros, que é o que a gente encontra em condomínio, é outro elevador. E quando eu falo isso, são os itens de segurança que tem nesses 2 modelos de equipamento. Então, assim, eu posso falar para vocês com toda tranquilidade. Eu sempre brinco com os meus clientes, né? Que eu atendo. É mais fácil cair o prédio do que o elevador, desde que ele seja bem mantido pela empresa que está lá. Então tem que ser sempre o síndico, né, tem que ficar com um olhar atento em relação a isso. Se a empresa que está lá hoje o atende de forma a contento, né? Porque se a manutenção preventiva for bem feita, o elevador não vai cair, né? Então, assim, ele é muito seguro. Ele é hoje o transporte de pessoas mais seguros do mundo. Passou até o avião agora. Então, assim, o morador pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora, em situações que ocasionam a parada dele com alguém dentro, que a gente fala de passageiro preso, né? Isso se deve a vários fatores, desde uma queda de luz, uma oscilação de energia, um defeito mecânico, até um mau uso na utilização do equipamento. Isso pode ocasionar, sim, a parada. O que é importante saber? Que quem está lá dentro está seguro. O elevador não vai cair. Ele não vai... Todo mundo tem medo, parece que vai despencar. Sim. Gente, que medo que dá. Eu vejo assim, que é uma situação mais complicada quando a pessoa tem fobia, né? Quando Nossa, ela realmente, um espaço confinado para ela é algo insuportável. Tem pessoas que têm esse tipo de problema e aí realmente é complicado você controlar essa situação. Mas o que precisa ser feito? O elevador parou, seja por qual motivo for, primeira coisa, se tiver portaria, entre em contato com o porteiro através do interfone que tem dentro do elevador, comunica o que aconteceu e o porteiro vai entrar em contato com a empresa de manutenção. Normalmente,
em todos os elevadores na parte interna tem o telefone da empresa também. Sim, sempre tem uma plaquinha ali com o nome, Isso. telefone de urgências. ali. Então, pode ligar. Se a pessoa tiver ali o telefone de fácil acesso ou tiver internet, manda um WhatsApp, liga para a empresa. Todas elas têm plantão 24 horas, ou deveriam ter. Você vai falar com o atendente, ele vai abrir o chamado. Normalmente, em até 30 minutos, vai ter algum técnico lá. Por que isso? Porque o pessoal, até aconteceu recentemente também uma situação que um morador brigou com um porteiro aqui acho que Sim, no nossa, Bigorrilho, aqui em sim. Curitiba, né? Não era acho que ele não era nem morador, ele era Irmão irmão da da moradora, né? moradora e ela ficou presa. Isso, E aí ele foi lá e agrediu o porteiro porque queria que o porteiro tirasse a irmã dele de dentro do elevador. exatamente. Isso era uma prática comum antigamente. Antigamente, todos os condomínios detinham a chave ali. Então, o porteiro era treinado, o zelador, até o próprio síndico, para ir lá e fazer esse resgate. Só que o que acontece? Uma situação como essa, se você pega alguém que está desesperado, a pessoa, se você abrir a porta, ela vai saltar, ela, sabe, ela não quer saber, ela quer sair de lá. Por quê? Tá com medo, né? Normal, até aí tudo bem. E a pessoa que está ali fazendo esse resgate normalmente também não tinha aquela preparação, né? Não era preparado para isso. Então, nesse processo de retirada, aconteciam os acidentes. Então, porque às vezes o elevador ele não para nivelado com o piso, Uhum. ele para entre andares. E ali, abaixo da cabine, tem o fosso do elevador, um buraco. Então, o que acontecia, e assim, aconteceu com muita frequência, por isso que essas chaves foram retiradas em posse dos condomínios. A pessoa ia descer, se desequilibrava e caía para o poço. Meu Deus. Aí acontecia fatalidade ou um acidente muito grave, né? Ou pior, eu já vi acontecer da pessoa sair do elevador e ele tá na metade ali mesmo e voltar a energia. E fechar. Então, isso hoje, hoje, por exemplo, aquelas portas de eixo vertical que você tem que usar a mão para abrir, Uhum. você pode ver que são prédios mais antigos, né? Hoje, os elevadores novos já não vêm mais com essa opção, é só porta automática. Essas são as normativas que vêm sendo aplicadas, né, ao passar dos anos, para melhorar essa questão da segurança. Então, hoje, por isso que eu falo, se a empresa que está lá é uma empresa séria, responsável, se o elevador está com a porta aberta, ele não vai andar, mesmo se a energia restabelecer. Ele não sai. Por quê? Ele entende que uma segurança está aberta e ele não vai partir. Então, isso não acontece. Só que você consegue burlar essas situações. Por isso que tem que ser uma empresa muito responsável nessa parte de segurança. Então, isso não aconteceria normalmente com uma empresa bem habilitada. Mas aí, por conta desses acidentes com zeladores, em resgates, com porteiros, foi orientado que, para resgate de passageiros, ou é a empresa responsável, até uma empresa, já aconteceu, por exemplo, de ter uma queda na região, prender o passageiro no prédio que eu atendo, que eu tenho um contrato, e do lado onde eu não atendo, tem gente presa também. E a gente ir lá e retirar. Por quê? A gente não pode negar socorro, né? E como a gente tem o treinamento, não tem problema nenhum, a gente foi e resgatou. Então, pessoas que são credenciadas, que têm, né, que são técnicos de elevadores, ou trabalham na atividade, e os bombeiros civis, são as únicas pessoas que você pode chamar nesse tipo de situação. Então, eu recomendo a todos, né, porteiros, zeladores, síndicos, que não façam esse tipo de procedimento. Porque se acontecer qualquer tipo de acidente, incidente nesse processo, vocês vão responder. Mas é bem importante você falar sobre isso, porque muita gente liga pro síndico e fala assim, não, tem que tirar agora. Fala assim, mas não tem como. E às vezes tá chovendo, demora um pouco mais para chegar o pessoal. Sim. Qual que é mais ou menos a média que demora quando tem alguém preso no elevador? Então, nós trabalhamos com até 30 minutos. O que eu faço? Qual que é a nossa estratégia? Em horário de pico, que a gente sabe, né? 30 minutos. Se eu tô lá, sei lá, no Pinheirinho, para chegar até aqui no centro, não vai ser 30 minutos, né? Então, para esses horários estratégicos, que são os horários de pico, de maior movimento, eu tenho os técnicos que atuam de moto. Daí eles conseguem chegar. E aí, após esses horários e horários mais controlados, aí o pessoal vem de carro. Mas a gente tem técnicos espalhados, né, por toda a cidade. Então, é assim, emergência como essa, o que está mais próximo faz o atendimento. Já aconteceu comigo, eu fui passar o Réveillon na praia, 2023 para 2024, ali meia-noite, a gente tava voltando pro prédio, tava todo mundo feliz, então agora vamos fazer a ceia. Aí todo mundo ficou preso no elevador. E é justamente esse modelo mais antigo, né, que tem a porta, né, que tem o eixo. Sim. E aí a gente não conseguia, aí de repente parou de funcionar o celular, a gente não conseguia
fazer contato e não era assim, é um prédio mais antigo, na praia, imagina, sem porteiro. Aí o síndico também não estava no prédio, provavelmente. É Nossa, uma situação bem pontual mesmo, né? sim, bem E o pontual. horário também, O né? horário também. Imagina, né? Período festivo, Sim. que é um período que todo mundo viaja. Nossa, foi bem assim complicado. E aí, graças à experiência que eu tenho, né, como síndica, a gente estava em 6 pessoas e mais um cachorro. Aí eu falei, não, gente, calma. Daqui a pouco deve voltar, né, aqui o sinal do celular. Daí a gente liga para esse número que tem aqui dentro do elevador. E aí a gente começou a ligar e 3 pessoas ligando para o mesmo número. Uhum. Aí não atendia. A gente ficou assim, tipo, quase 40 minutos tentando falar com essa empresa, que é uma empresa, assim, bem antiga, uma empresa bem conceituada também. E eu falei, gente, mas não é possível que eles não estão atendendo. Uhum. E aí a gente não conseguiu contato, aí todo mundo começou a ficar desesperado e eu também comecei a entrar em desespero. Então, porque a gente começou daí que eu senti falta de ar, né? Porque não sei se isso é meio psicológico. Ansiedade, Sim, né? Ansiedade, sim. É meio que um instinto, né? Acho Sim. que a gente tem dentro do elevador mesmo. Não é, mas é que tem ali as entradas de ar, né? Só que, por exemplo, tem casos que não tem ventilador, que é um item opcional. Então, se tem muita gente dentro da cabine, começa a esquentar, é normal. Não vai faltar ar, mas assim, é uma situação de pânico mesmo, né? E aí eu falei, não, gente, então já que a empresa não tá atendendo, vamos ligar pro bombeiro, que daí o bombeiro vem, né? Uhum. E aí também a gente não estava conseguindo contato com o bombeiro, mas daí de repente a empresa atendeu e o bombeiro também. Daí a empresa falou assim, olha, eu só consigo mandar alguém amanhã de manhã. Ô, louco. E daí, aí eles falaram, então a gente vai tentar contato, né, com o bombeiro. A gente falou, não, como que a gente vai ficar preso, né, até amanhã aqui? Uhum. Ah, não, é que teve 2 ocorrências próximo e o técnico ele tá atendendo uma ocorrência e daí tem mais uma para atender antes de ir para o prédio que vocês estão. E aí, o que a gente faz nessa hora? Aí a única solução era os bombeiros, né? Mas assim, ó, isso é um ponto importante, porque assim, regiões como o litoral ou aqui a região metropolitana, por exemplo, eu tenho uma filial em Ponta Grossa, né? É importantíssimo ter um técnico local, porque assim, pelo que você está me dizendo, me parece que ele não tinha ninguém lá, nenhum técnico, porque assim, eu entendo assim, beleza, ele pode ter atendimentos, só que passageiro preso é prioridade. Larga o que está fazendo, deixa o elevador parado lá, não tem ninguém preso. Se a pessoa está presa, é assim que funciona. Ele tem, pelo menos conosco, ele tem que parar o que está fazendo e atender, porque isso é uma emergência, entendeu? Pode acontecer da pessoa desmaiar, passar mal, sei lá, ter alguma inconsistência mesmo, né? Sei lá, um infarto, alguma coisa assim. É rápido tirar as pessoas do elevador? Super rápido. Mesmo, assim, tem vários procedimentos, né? Se tem energia de um jeito, se não tem é de outro. Mas na grande maioria das vezes é bem tranquilo. E outra, né? Quando o técnico chega, se apresenta e fala que vai promover ali o socorro, a pessoa que está dentro já se sente mais segura, né? O problema é quando você não tem esse Imagina respaldo. falar só no outro dia, e bem no horário que não tem mesmo torre de telefone em lugar nenhum, porque tá todo mundo usando. Bem na virada do ano, assim, né? Sim. Não tem energia para acabar no litoral, é fácil. Ali, por exemplo, o litoral paranaense é complicado, porque assim, eu tenho equipamentos no litoral também, né? Chega a alta temporada, o que nós temos que fazer? Eu tenho um técnico só lá na região. Normalmente supre tranquilamente, porque assim, a gente sabe que é uma região veraneira, o pessoal não mora muito lá, então assim, incidentes de chamados são assim, mínimas, né? Só que chega a alta temporada, muda a situação. Então a gente deixa sempre alguém na região de Matinhos e sempre alguém em Guaratuba, porque se eu tiver que atravessar o ferryboat, tipo, vai demorar. É absurdo. De moto, de bicicleta, a pé, de carro, não importa. Tomara que com a ponte isso mude, né? Mas assim, precisa ter um técnico em cada lugar, porque mesmo assim, eles estando na praia, é complicado de chegar. Então assim, tem que ter por exemplo, nessa situação, o que é importante avaliar? Se você é síndica no litoral, né? Avaliar se a empresa tem posto técnico lá. Se não tiver técnico lá, eu acho melhor procurar outra que tenha isso, porque é nessas situações que você vai sentir, sabe? E aí depois também, no dia seguinte, eu não fiquei conformada, né, ali com o atendimento, como a forma ali que foi conduzido. Então eu fui buscar informações. Eu falei, como que pode, né? Porque a gente não teve queda de luz. Então, ele parou, a gente não sabe
exatamente por quê, mas o fato é que depois eu descobri que o elevador ele estava sem manutenção. O condomínio estava sem o contrato com uma empresa para poder fazer a manutenção Aí é ali mensal. complicado. Então seja por isso, talvez, que ele tenha dito para enviar um técnico no outro dia. Isso é um ponto importante. Assim, esse eu acho que é o primeiro passo. Se tem elevador no condomínio, tem que ter uma empresa credenciada. Isso, um elevador, por exemplo, se ele tem uma vistoria dos órgãos competentes, CREA, COSED e outros órgãos assim responsáveis, bombeiros, eles fazem também vistoria. E não tiver uma RT vigente, como a empresa credenciada pelo CREA, o elevador ele é interditado na hora. Não importa se é um elevador novo, se é velho, se ele funciona bem, se ele nunca parou. Não importa. Tem que ter. E assim, manutenções mensais. O pessoal entende muito assim, mas eu uso pouco o elevador praia, por exemplo. Eu uso pouco o Não elevador. fica ninguém aqui. Não dá para fazer num período maior, a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses a manutenção? Não dá. Porque isso é normativa, isso é lei. Não é porque a gente quer ir todo mês para ganhar todo mês, não é isso. É que precisa. Você não consegue, num período menor do que mensal, olhar todos os itens do elevador. Não parece, né? Mas um equipamento comum de um condomínio tem mais de 3.500 itens para serem vistos durante 12 meses. É muita coisa. Então, assim, isso é algo inegociável. Isso tem que ter. Contrato de manutenção. Muito morador pergunta, né? Mas todo mês paga elevador? Eles às vezes ficam em dúvida. O que seria isso? É a manutenção, que é extremamente importante, né? Isso. É que nessas manutenções que a gente chama de manutenção preventiva, né? Nas manutenções preventivas são feitos o checklist de todos os itens de segurança do seu elevador. O que é a preventiva? É uma manutenção para prever futuras paradas corretivas ou paradas de segurança. Então é ali que o técnico vai fazer os testes para garantir que o seu elevador está funcionando perfeitamente. Entendeu? Então elas são de extrema importância. Eu digo para você assim que existem várias manutenções, né? Tem a manutenção preventiva, a corretiva, que é quando o síndico liga por qualquer problema, o elevador parou, ou um botão estragou, ou ele está parando com degrau, assim, tem N situações, né? Até o passageiro preso, que é a mais urgente. Aí, além da corretiva, tem os reparos, que aí são as trocas de peças. Dentro dessas 3, a preventiva é a mais importante, porque ela que vai garantir o bom funcionamento do elevador, ela que vai reduzir a troca de peça, é ela que vai deixar o morador tranquilo. Essa questão de troca de peça também, quando vem, bem, dependendo da peça, bem caro ali, né? Esse assunto é um pouco polêmico, assim, porque essa venda de peça vai muito da empresa. Eu trabalhei quase 10 anos numa multinacional de segmento, né? E assim, elas dominam o mercado, né? As 3 maiores dominam, não só aqui em Curitiba, mas, né, no Brasil. E as políticas de venda de peças é que é complicado. Então, assim, são empresas capitalistas, né? Então, assim, eles têm metas para cumprir. Eu cuidava diretamente de uma dessas áreas comerciais. Então, tem metas para venda de peças, metas para contratos. Então é verdade isso. É verdade. O pessoal fala, né? O técnico falou que tinha que trocar uma peça e já não era ela, enfim. Vocês que estão nessa vida de síndico, podem reparar. Hoje, as empresas oferecem 2 tipos de contratos. Um contrato que só tem mão de obra e um contrato que é full, que cobre tudo. Que é bem mais caro, né? Que é bem mais caro. Então, beleza. Quando você está só na mão de obra, você vai ver que todo mês vem uma pecinha. Aí é uma pecinha. E não é uma pecinha barata, né? Não. É 5, 10 mil, 15 mil, R$500. Isso vai sempre ali virando uma bola de neve. Porque você parcela, se você não pagar à vista, daí no mês que vem outra e vira uma bola de neve. Seu contrato de manutenção é baratinho. Mas se você for colocar na ponta do lápis que você paga com peça, vira um absurdo. Fica até mais caro do que você fazer esse contrato, que já está incluso as peças. Exato. Né? Aí você fala, vou pro contrato integral. Porque daí, pelo menos, eu não tenho susto, né? Mas por que é tão caro assim as peças? Então, aí é que tá. São 2 fatores. Depende com qual empresa que você está. Porque tudo é a margem de venda. Margem de venda de multinacional é altíssima. Altíssima mesmo, assim. Não vou falar em valores para não ficar ruim, mas assim, é muito acima do mercado. Muito acima mesmo. Aí eles falam, é porque só a gente que vende peça original, as empresas menores não conseguem atender. Isso é mito, tá? E como é que funciona a questão do estoque? Porque o pessoal, eu já vi síndico questionando isso, né? Essa empresa é muito boa, só que quando precisa de peça, eles nunca têm peça em estoque. Então tem que pedir, demora 2, 3 dias. Teve condomínio aí que já ficou parado quase uma semana. Sim. Por questão de peça. Isso é uma questão importante também. Depende de cada empresa. Como eu trabalho, por exemplo, para
para melhorar esse tipo de processo, porque eu tenho condomínios hospitais, por exemplo, que eu não Não posso pode. ficar com tanto tempo o elevador parado. As peças que eu sei que tem uma demanda, um prazo maior para entrega, eu tenho em estoque. Mas olha, falo para você que 90% das peças hoje tem fornecedor que entrega do dia para o outro. Entendeu? Então, assim, você não vai ficar com o elevador parado mais Porque que 3 dias. é muito alto o custo, né? Então é difícil também você ter um estoque, manter um estoque de Sim, peças. então. Hoje todo mundo quase trabalha com estoque zero, né? Porque, assim, as peças que são mais difíceis de chegar são as mais caras. Eu tenho condomínios, por exemplo, que tem peças que passam de 50 mil reais. Uma placa. Que a gente chama de... É um inversor de frequência, né? Ela tem uma nomenclatura porque é outro fabricante, mas é como se fosse isso. E é uma das peças mais caras que tem num elevador. É caríssimo, é preço de um carro quase, né? Popular. Só que essa eu preciso ter em estoque, porque é um cliente que me exige isso, entendeu? Só que é um contrato que a gente fornece todas as peças e tudo mais. Só que na grande maioria das vezes não funciona assim. Então isso é importante também. Eu sempre falo pro pessoal, a gente tem a nossa filial fica ali no Pinheirinho, né? Vá conhecer a empresa. Vá lá, faça uma visita, eu acho importante. Você ver com qual empresa você está trabalhando, sabe? Porque assim, muitas dessas empresas que tem hoje aqui, elas ficam numa residência, ou num espaço escondido, assim, e você não conhece, né? Porque normalmente é o técnico que vai até a empresa, né? Sim. Não o síndico Você não que faz vai. visita, né? Não vai lá conhecer. E isso é importante. Até assim, para você agregar mais conhecimento também, né? Porque o que você vê primeiro ali na questão, quando você vai fazer a contratação ou a troca de uma empresa? É essa questão de atendimento, Sim. se é um atendimento rápido, né? Eficaz ali para resolver as coisas, se tem disponibilidade, né? Quando você vê que é uma empresa que tem vários condomínios, atende vários clientes, você vê que eles têm uma disponibilidade mais rápida de peças ali para atender. Porque todo mundo tem medo dessa questão de peça, né? Sim. E também a questão do contrato, valores, enfim, que é bem importante hoje em dia, ainda mais para condomínio, né? Sim. Aí cada empresa vai ter sua margem ali, né, de trabalho, né? Mas o que eu falei do contrato integral, que é um ponto de alerta para todo mundo que tem esse tipo de contrato, beleza, enquanto era simples, tinha bastante orçamento de troca de peça. Mas quando virou integral, como é que você sabe que está trocando as peças? Vocês controlam isso? Porque assim, o que eu recomendo nessa situação? As empresas que são mais sérias têm um sisteminha. Então, todo o histórico do prédio vai estar lá. Então, todas as manutenções preventivas, o dia que foi feito, o horário, o técnico que foi lá, o que ele fez. Corretivas, a mesma coisa. E troca de peças também. Quando foi... A ordem de serviço, no caso, né? Quando foi trocado, quem trocou. Aí, alguns têm sistema de foto, a peça nova, a peça antiga. Assim, a cada 6 meses, pelo menos, 1 ano no máximo, peça esse histórico. Porque, olha, na maioria das vezes o que acontece? As peças param de ser trocadas. Mas aí para de estragar ou param de trocar? É porque assim, qual que é o grande problema de meta de venda de peça? É que você precisa vender, certo? Então, não necessariamente aquele é o momento certo de trocar a peça. Então, se houve um chamado, por exemplo, por conta daquilo, já aproveita e vende. Mas não necessariamente precisa trocar, né? Porque tudo hoje você consegue reparar, consertar. Não, entenda que consertar e reparar não é a famosa gambiarra que o pessoal fala, né? Que é o ajuste técnico, não é isso. Mas às vezes ela só está desajustada, você vai lá e ajusta. Então o que acontece? O pessoal, quando passa para o contrato integral, eles vão amarrando, até chegar ao ponto crítico mesmo para troca. Então o que acontece é que a frequência de troca de peças, ela diminui significativamente, sabe? É assim, impressionante. Eles recondicionam isso? Depende da peça, assim. Tem peça que dá para ser recondicionada. Por exemplo, eu tenho um laboratório eletrônico na empresa. Né? A gente ali tem... Acho que hoje nós estamos em 8 engenheiros na empresa, né? Uns eletricistas, outros mecânicos, e a gente tem um laboratório para conserto de peças, algumas peças. Então, assim, tem essa possibilidade, desde que não acarrete a segurança. Então, porque assim, tem a peça que eu comentei de 50 mil reais, né? Se eu conseguir dar para o meu cliente uma opção de reparo que vai reduzir esse custo ali, sem afetar a segurança, eu vou fazer. Em vez de enfiar uma peça nova ali, cara, que eu sei que pode, né, dar um prejuízo financeiro para o condomínio. Só que isso tem que ser avisado. Eu não posso vender uma peça nova para você, sendo que ela é usada. Sim. Se o cliente concordar... E tem a nota fiscal também, né? Isso. E aí tem a questão da garantia também, né? Garantia menor e tudo mais. Se o cliente está ciente da situação, sabe que não vai ter risco com a segurança, que a empresa está garantindo isso para ela, não tem problema nenhum a peça recondicionada. Só que isso tem que ser na ponta do lápis, bem claro, transparente, para não ter dúvida. E como que eu, síndica, vamos supor, sou síndica orgânica, não tenho muito conhecimento e tal,
como que eu vou identificar qual é o momento de fazer a troca dessa peça? Porque mesmo eu sendo síndica profissional, eu não consigo subir lá com Sim, o sim. técnico, né, para poder acompanhar se realmente ele preencheu, se tudo que ele preencheu ali no checklist dele, se efetivamente ele fez. Como que eu consigo cobrar isso? Como que eu consigo ter certeza de que foi feito? E também é hora de trocar a peça. Mas o técnico não fez a troca da peça e também não avisou. Uhum. Como que eu consigo identificar isso para poder melhorar ali o funcionamento, a nossa segurança É verdade, e tudo porque mais? muitos contratos, né, não deixam você chamar outra empresa para verificar. Por exemplo, vai o técnico lá e fala, olha, vai ter que trocar isso, isso, isso. Tantas peças, vai dar lá, o orçamento dá sei lá, uns 30 mil reais, por exemplo. Uhum. Aí você fica em dúvida. Aí você fala, posso chamar outra empresa para vir aqui, um técnico de outra empresa para ele dar uma olhada? Porque realmente a gente não conhece Uhum. peça de elevador, né? Tanto que a Claro. gente tem que ter uma empresa idônea para a gente poder ter no condomínio. E muitas empresas falam, olha, se vir outra empresa, perde a garantia do contrato. Sim. Isso é complicado, mas assim, eu falo para você que hoje, graças a Deus, a Vitaltec ela não precisa mais angariar clientes. Hoje a gente tem muita indicação e a maioria das vezes são situações assim. Uhum. Recentemente a gente fechou um contrato com um síndico profissional que ele tinha necessidade de uma troca de cabo e polia, que é caro, né? A troca dos cabos de tração do elevador é uma dos reparos que eu falo que são mais caros assim. Só que ele acontece a cada 20, 30 anos, dependendo do fluxo do condomínio, né? Então, só que acontece, um valor altíssimo, que é o que eu falei da margem, e o prazo de entrega desses produtos, assim, muito extenso, 25 dias úteis, se eu não estou enganado. Aí eu fui lá, fiz uma vistoria, aí entra aquilo, né? O que é importante? Que quem vai vistoriar o elevador, se não é a empresa que está lá, ele não possa ter intervenção técnica no equipamento. Então eu posso ir lá com o responsável do condomínio, tirar fotos, o relatório visual, sem mexer no elevador. Isso assim, Não, isso aí, no contrato né? diz, né, que é proibida a intervenção de terceiros. Mas é intervenção, né? Então eu não vou estar manuseando o elevador. Porque assim, se você... É lógico que é uma relação de confiança, né? Se o cara faz tudo certo, realmente é um serviço ali de qualidade, se o preço é bom, o cara tá fazendo certinho, não tem o porquê. Mas assim, hoje existem empresas só de consultoria. Sim. Não são empresas, laudo, não são empresas como a minha, por exemplo, porque teoricamente eu teria o interesse naquilo, né? Então, mas tem consultores que são autônomos e eles não têm nenhum vínculo, né? São com outras empresas, então eles podem dar um laudo. Se é uma situação muito séria, se você está com desconfiança com a empresa que te atende, você pode procurar um consultor desse independente, né? Ele é um engenheiro mecânico, tem que ser mecânico. Outra engenharia não assina para elevadores aqui em Curitiba. E aí ele vai te emitir um laudo com peça ART disso, né? Para ter algo bem profissional. E ali ele vai avaliar para você se é necessário ou não a troca. Mas normalmente, assim, quando eu vou no condomínio, eu já faço isso para o cliente e a gente avalia junto ali. Ali a gente trocou para ele por menos da metade do preço em 2 dias, que era 25 dias úteis. Imagina. Porque uma revitalização... Você fez revitalização agora no condomínio? Não, ainda não. No Acrópole não fez não, ainda? ainda não. Mas logo você está pensando em fazer alguma revitalização lá? Porque essa questão é tão estressante, né? Eu até ia perguntar, a minha próxima pergunta para ele será qual é o momento da gente fazer essa revitalização? Então, isso também é relativo assim, ó. Por quê? O que eu sempre peço pro síndico ver? A idade do equipamento. Começou a passar de 20 anos, é importante começar a dar uma avaliada. Aí depende muito do equipamento, da marca, né? E de como foi feita essa manutenção. Se é uma manutenção bem feita e ainda tem peças, se não tem tanta dificuldade, se não demora tanto para chegar, se não está tão caro as peças, talvez ainda dê para esperar um pouco mais. Mas qual que é o sinal de alerta? Muita troca de peça, muita parada e acima de 20 anos. Isso é o que eu julgo como necessário já para uma avaliação de modernização. Porque a modernização, o que ela vai trazer para o condomínio? Vários itens, lembra que eu falei da normativa, né? Que os elevadores antigos não seguiam. Então, 20 anos atrás para hoje, vários itens de segurança foram implementados nos equipamentos. Aí, sem falar também da performance, o elevador ele vai reduzir consumo de energia, ele vai evitar paradas, as peças mais novas são peças mais baratas, porque tem produção em larga escala.
E isso vai te trazer uma redução significativa, né? E sem falar dor de cabeça, que é um elevador parado, né? Nossa, muito. É um transtorno no condomínio, né? E modernização hoje já não é tão mais difícil de fazer como antigamente. Porque antigamente, quando você ia modernizar um elevador, você tinha que trocar tudo. Você não tinha possibilidades. Hoje ela é mais modular. Então, hoje tem modernização estética. Eu quero só embelezar o elevador. Quero trocar a botoeira. A gente fez isso no prédio vizinho aqui. Ali agora o elevador ele é todo detalhe é um inox amadeirado com iluminação a LED, assim, bem bonito, as botoeiras diferentes. Então isso dá para um prédio empresarial, por exemplo, comercial, que precisa agregar valor, porque ele é mais antigo e está saindo prédio mais novo na região. Sim. Ele dá aquela repaginada. Dá até um conforto de ficar preso. Dá. Fica mais Quando é um tranquilo. elevador muito antigo, não é? Não dá muito medo? Dá. Tem Sim. elevador que você entra e você fala, meu Deus, se esse elevador para, Meu Deus, eu não sei vou o que eu ter condições faço. de ficar aqui dentro. Por exemplo, eu quero trocar só as portas. Meu prédio tem muita pessoa idosa, pessoa deficiente, para ficar abrindo porta, tô com compras na mão, sacola, mala, é difícil. Dá para trocar só as portas. Eu quero trocar só a parte elétrica, que é o mais recomendado, que o pessoal faz com mais frequência. Troca-se quadro de comando, todas as botoeiras, operador de porta, que é aquela porta que abre e fecha, e interna, né? E botoeiras. Toda a fiação elétrica, sai tudo e entra essa, a modernização técnica que a gente chama. Antigamente tinha que fazer tudo. Ou você fazia tudo ou não fazia nada. Porque é bem mais barato. E é bem mais barato. E assim, hoje, não são todas as empresas que fazem, mas, por exemplo, a nossa faz, que é tipo um programa de financiamento. Então, dependendo da situação, eu consigo parcelar a modernização em 36, 48 vezes, sem juros para o condomínio. Entendeu? Então, isso ajuda também, porque tem condomínio que não se preparou para isso. Ou você assumiu uma gestão que o gestor antigo, o síndico antigo, talvez não tivesse esse pensamento, né? E tá no limite já, No né? limite. No elevador. Tem elevador que tá no limite, não tem o que fazer. E não tem dinheiro pra fazer a Isso. troca. Aí como é que faz, né? Não tem entrada para dar. Então, fazemos sem entrada. Tudo depende do condomínio, né? Mas assim, hoje está mais fácil. A flexibilidade para pagamento, os custos de manutenção, de modernização, porque agora você consegue fazer modular. Hoje eu vou fazer só a técnica. Finalizando essa, eu faço as portas. Finalizando essa, eu faço estética, troco a cabine. Isso quando dá, né? Porque daí, às vezes, também você faz o orçamento. Não, mas você trocar essa, também tem que trocar essa. Então, assim, às vezes dificulta um pouco também, né? Que nem você estava contando essa questão das peças, que o pessoal recebe ali eles têm uma meta, né? Que eu oriento? Preciso modernizar, não tenho dinheiro. O que é o mais barato? Quadro de comando, toda a fiação, botoeira e operador de porta. Tem muita empresa que não coloca operador de porta para reduzir custo e ganhar da concorrência. Só que eu não recomendo, por quê? Vocês recentemente devem ter ouvido que teve um acidente no shopping estação, certo? Que um andarilho entrou lá escondido dentro do shopping, entrou no elevador e depois que ele parou, foi atendimento lá e viu que ele estava entre o elevador e a parede. Ele foi esmagado ali, né? Mas o que aconteceu ali? Ele entrou no elevador, ele subiu e no meio do caminho ele abriu a porta. Era um elevador antigo. E nesse elevador antigo, hoje os operadores novos, eles têm um que a gente chama de travamento mecânico. Então, mesmo se acabar a luz, você não consegue abrir a porta. Por quê? Para garantir a segurança do usuário. Porque o pessoal tem aquela visão, eu vou abrir a porta, eu vou conseguir sair. Nem sempre. Se você parar no paredão, você não vai conseguir sair. E até pior, né? E é pior. Sensação. E o que acontece? Era essa porta de cabine, que é aquela que abre e fecha interna, ela era uma porta mais grossa. E ali, que assim, né, tem o que a gente chama de caixa de corrida, né, que é onde o elevador se movimenta. Tem as portas de pavimento, tem a cabine, e ela faz conexão entre uma e outra. Só que entre as portas tem o vão da parede, e normalmente esse vão é mais recuado. Então, ou seja, ele conseguiu passar entre a cabine do elevador e a parede. E aí ele era magro, né, ele conseguiu passar. Não sei se ele estava tentando se esconder, algo assim, né? E nisso a porta fechou novamente do elevador. E quando fechou o elevador, entendeu que estava tudo ok, né? Porque ele não entende se tem uma pessoa ali ou não. E ele andou. No andar ele arrastou o elevador e o rapaz ficou prensado entre a parede e o elevador. E aí que ele sofreu óbito. Se é um elevador mais novo, isso não aconteceria. Então o que o pessoal faz normalmente? Faz a modernização elétrica, mas mantém a mecânica do operador antiga. Entendeu? É óbvio que isso é um acidente isolado, normalmente ninguém vai fazer isso, né? Tentar passar por ali, mas assim, se é melhor. Mas né, hoje em dia eu acho que é bom a gente ter esse cuidado. Não, e essa é uma peça barata se você considerar a modernização como um todo.
Entendeu? Então, Uhum. assim, vale a pena substituir esses itens que eu comentei. Essa é a modernização mais simples, mas ela é a mais eficaz, porque ela vai trazer todos os benefícios que eu comentei. Ela traz o equipamento para as normas mais atuais, ela tem toda a economia de energia e performance do produto, vai reduzir paradas. Elevador com degrau, por exemplo, acontece nos mais antigos. Isso acaba, não tem mais degrau, e você consegue suprir aquela necessidade de ter um elevador que você se sente seguro para usar todos os dias, entendeu? Eu acho assim, ó. A pergunta. Acho que todo mundo tem essa dúvida. Eu, inclusive, tenho. Qual que é o sinal de alerta para o síndico? Assim, ó, esses sinais são alertas para você verificar com a sua empresa de manutenção se está tudo ok. Inclusive, para você saber se a sua empresa realmente está fazendo ali a manutenção correta. Uhum. Como a gente não tem especialidade técnica, né, de olhar e tal, qual que seriam dicas assim que a gente poderia seguir? Olha, tá acontecendo isso com frequência, isso. Eles vêm todo mês, faz manutenção, mas mesmo assim sempre tem algum problema. Tá, ó, primeiro ponto, o que eu acho que é o inicial e mais importante. O técnico chegou no prédio. Quanto tempo ele ficou lá dentro? Essa é a primeira, acho que é a primeira situação. Por quê? Hoje, as empresas eles estão com um pensamento de manutenção que é sempre reduzir custo. E o custo, onde que reduz, é na mão de obra. Então, os técnicos cada vez mais têm mais equipamentos para fazer por mês. Então, antigamente, era 60. Aí aumentou para 70. Hoje tem empresas que trabalham por setor 120 equipamentos por técnico. E eu digo para você que é impossível do técnico fazer. Pode ser o melhor técnico do mundo. Ele não vai conseguir fazer porque não tem tempo hábil. Então, se você tem um condomínio ali, vamos fazer uma média, tá? Um elevador de 10 paradas é no mínimo 1 hora e meia. Se ele faz em menos tempo do que isso, é o primeiro ponto de alerta. Ah, tenho mais elevadores? Vai multiplicando esse tempo, tá? Por exemplo, tem 2 elevadores. 2 elevadores de 10 paradas, um exemplo. É pelo menos umas 3 horas. Nossa. Porque acontece muito. Não, então a empresa que me atende está fazendo Aham. direitinho, que eles ficam lá 3 horas, mais ou menos. Às vezes Agora, um pouco não, mais. eu não vou falar o lugar, mas eu acho que fiquei preocupada agora. Não, mas é assim, isso é porque eu sempre vou, quando um síndico pede uma vistoria minha para apresentar orçamento, eu pergunto isso. Ah, acontece às vezes do técnico ficar 1 hora, meia hora. Às vezes até menos. Na minha vistoria, eu demoro mais tempo. Então, assim, eu falo pro síndico, olhe isso, é um ponto de atenção. Porque, assim, e outra também, dê sempre uma olhada, se tiver zelador no prédio, pede para ele, não é ficar fiscalizando, Mas né? só acompanhar, né? Acompanhar, porque assim, às vezes o cara pode ficar 3, 4 horas, mas em cima da cabine no celular. Você não vai ver. adianta nada. Já aconteceu. Você não vai ver. Dos condomínios que eu atendo já aconteceu isso. E isso olha que era fabricante ainda, por isso que eu troquei a empresa. Entendi. Então, porque pode acontecer. O técnico dá aquela famosa enroladinha para gastar tempo, porque o que acontece? Empresa que tem sistema, como multinacional, não tem como o cara burlar. Antigamente era tudo papeleta. Você preenchia ali, você colocava o horário à mão, e aí... Agora é digital, né? Se o porteiro não se atenta para isso, passa batido, né? Porque às vezes o síndico não está ali. Então, quem assina é o porteiro ou o zelador. Agora, no sistema, igual, por exemplo, no nosso caso, não tem como, porque o GPS e a hora fecha no local do prédio. Se ele tentar bater a saída do prédio em outro local, o meu sistema não aceita. Então, o que eles fazem? Enrolam no prédio. Então, por isso que é bom a empresa que te atende ter um supervisor, porque, teoricamente, e o correto, é a empresa fiscalizar o funcionário dela, não o síndico. Né? Esse é o trabalho da empresa. Só que o que acontece? É muito equipamento. Se a empresa é muito grande, ela tem que ter um supervisor ali para cada, pelo menos, um bom serviço, pelo menos a cada 300 elevadores tem que ter um supervisor. Aí ele consegue fazer uma visita. E aí o supervisor, por ele ter mais experiência, ele vai saber se o técnico está fazendo um bom serviço ou não. Posso falar uma coisa? Eu nunca conheci nenhum supervisor. Eu nunca nem ouvi falar que foi em algum prédio. Eu não Você conheço. Já viu? Não, eu não conheço nenhum supervisor. Nem eu. Eu só conheci quando a gente fechou o contrato, que aí foi inclusive o dono da empresa e tal, conversou comigo, né? Ali para falar que, não, a gente vai prestar um excelente serviço para você, eu sou engenheiro, se apresentou. Isso foi o que me deu segurança, assim. Certo. Mas atualmente eu confesso que às vezes eu fico um pouco insegura para saber se realmente a empresa está fazendo aquilo que ela foi contratada para fazer. Sim. Então, isso é outro ponto. O que é sempre bom? Se você, assim... o elevador não para, não dá problema. Mas eu estou desconfiada porque quase não vejo o pessoal aqui, não estou me sentindo seguro. Aqui em Curitiba, isso não é obrigatório. Mas em outros estados são. São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, eu sei que é obrigatório. Que se chama RIA. Não sei se já ouviram falar. É relatório de inspeção anual.
Esse relatório é feito uma vez por ano, como eu comentei, e ele é feito só verificando segurança. Então ele vai olhar o aparelho de segurança, que é como se fosse um airbag de um carro, né? Numa situação que rompe os cabos, o aparelho de segurança é o que vai encunhar o equipamento, travar ali nas guias, e para que não tenha queda livre e tenha um acidente fatal. Porque você olha lá no fundo do poço, você vê uma mola, né? Você fala, essa mola aqui vai... Eu nunca nem olhei, nem quero. Eu tenho pavor. Não. Eu tenho um pesadelo com o elevador. No fundo do poço tem ali umas molas de amortecimento, ou quando o elevador é muito rápido, são os pistões hidráulicos, né? Para amortecer. Não é para salvar a vida de ninguém aquilo. Então, numa situação que, por exemplo, o elevador está descendo, acabou a luz, ele não vai parar exatamente ali no momento, ele vai deslizar, né? Até porque se ele parar com tudo, você vai bater no teto. Então, ele tem um tempo de deslize, que a gente fala de frenagem, até parar. Então, se ele estiver muito próximo do primeiro andar, ele vai acionar essa mola. Mas é para diminuir o impacto só. Mas numa queda livre, aquilo ali não salva a vida de ninguém. Então, é importante que o aparelho de segurança esteja em bom funcionamento. Mas como eu tô tão desconfortável com esse assunto, gente, sério mesmo, eu tenho pesadelo com o elevador. Desde criança. Não, mas... De tanto medo que eu tenho de elevador. Toda vez que lá em casa eu morro de medo de acontecer isso comigo, porque eu moro no 17º andar. Se eu ficar parada lá, eu não sei o que vai acontecer, eu vou ter que mudar pra uma casa depois. No prédio que eu moro, eu nunca fiquei presa, mas fui ficar presa na praia, Poxa, imagina. bem na virada do ano. Bem na virada do ano ainda. Nossa, absurdo o que aconteceu. Essa é uma boa história. Sim. Não, mas isso eu ainda não tinha ouvido, assim, da empresa. Eu entendi depois que você falou do contrato, né? Mas ela falou, não, só posso ir amanhã. Isso eu nunca tinha ouvido. Mas, assim, é complicado. Eu, na situação de vocês, também ficaria desesperado. Mas existem vários casos de chega, vai prestar socorro, demora 4 horas, 5 horas até. Não, Já mas vi esses casos. isso não pode acontecer. Mas por mais... Se acontecer com vocês, vocês me ligam, eu vou lá dar um jeito. Mas por mais que seja a lei de ter uma empresa prestadora, né, de serviço com relação ao elevador, e nesse caso que não tinha... Por claro exemplo, que assim, o síndico ele deu azar que aconteceu isso com a gente. Mas aí quem que fica responsável? A fabricante, o condomínio? Não, o condomínio. Porque assim, tem que ver o porquê que não tinha um contrato, né? Mas assim, dificilmente a empresa que está ali, ela vai rescindir, a não ser que o condomínio fique omitindo a segurança. Por exemplo, ela te passa um orçamento que é para o equipamento funcionar de forma segura, o condomínio fala, não posso fazer. Então, ele vai falar, então eu não tenho como garantir a segurança e abandona. Aí o síndico tem que também sair fora, né? Pelo amor de Deus, ficar... Outra coisa, tem que ter o seguro do condomínio, tem que estar lá a parte do elevador, querendo ou não, tem que estar a parte elétrica ali, tudo, porque se acontece alguma coisa e não tem seguro... Isso, ó, eu vou te falar, lá na multinacional onde eu trabalhava, a gente chamava de kit chuva. Se chover, se molhasse o elevador, fazia fila para ver qual técnica ia chegar primeiro, porque daí a comissão ia ser grande. Aí o pessoal vende tudo. E aqui em Curitiba tá acontecendo bastante, de ter bastante enchente, né? Tem vários lugares. Sim. Quando acontece isso, o elevador fica lá no térreo. Tanto que lá no escritório a gente colocou para ele ficar sempre parado no 2º andar. Nunca ficar lá no térreo, no subsolo. Por essa questão aí de entrar água. Sim, eu vou tocar nesse assunto. Para finalizar aquela questão que você falou da segurança, essa RIA, veja se a empresa que atende vocês não pode fazer. Porque, assim, por mais que não seja obrigatório, por exemplo, obrigatório o que é? A RT, por exemplo, é um item obrigatório. Isso aí você tem que receber, porque senão uma fiscalização pode bater e interditar seu elevador. Mas a RIA não. A RIA não é um item obrigatório ainda. Mas importante, eu posso da exigir. RT. Mas eu posso exigir a RIA. Então, depende. Se no seu contrato não tiver isso especificado, você não pode exigir. Mas, assim, a empresa ela pode te oferecer um valor a mais e tudo mais. No nosso caso, a gente oferece já dentro do contrato. Então, isso eu faria gratuitamente. Mas se a empresa não te oferece isso hoje, veja. Porque eu acho que não... O que é essa RIA? Vai ir um consultor lá, um engenheiro mecânico, vai fazer todos esses testes e vai te dar um documento atestando que o seu equipamento está seguro. Isso é importante. Isso é um respaldo importantíssimo para vocês como síndicos. Mas eu posso pedir para outra empresa fazer isso? Já que, por exemplo, a Josiane fala que a empresa dela, a gente não faz. Mas vocês não fazem, eu pago separado, enfim. Não, a gente não faz. Eu posso pedir para outra empresa? Pode pedir para ir para, no caso, um consultor. Entendi. Não uma empresa que no mesmo ramo, mas um engenheiro consultor. mecânico. Contrata um engenheiro mecânico e fala, eu quero avaliar todos os itens de segurança. Ele vai convidar a empresa que faz manutenção para participar. E aí ele vai acompanhar todos os testes, entendeu? Junto. Nossa, já pensou? Aí chega na hora não funciona.
Aconteceu já, de multinacional, a gente assumia a modernização, foi fazer os testes, nada funcionava. Nada, nada, nada. É que eu falo assim, para chegar nessa situação de usar um aparelho de segurança, são situações extremas. Um cabo de elevador não vai se romper do dia para a noite, tá? Não vai. Então, por isso que eu falo, fiquem tranquilos em relação a isso. Só se o elevador ficar abandonado há anos, sem empresa nenhuma passando por lá, que pode acontecer uma situação Esse aí assim. que você ficou presa, É. já pensou? Nossa. Mas aí o que acontece? Se alguém denuncia, no caso desse condomínio aí, que não tem contrato de manutenção, eles podem então interditar o elevador. Sim, nesse caso, se vocês processam o condomínio, provavelmente o condomínio ia perder. O síndico, e aí o síndico ia responder ainda. Ia responder. E hoje, todo mundo, assim, quem é síndico e está se especializando, porque apesar de não ser regulamentado, é uma profissão. E uma baita de uma profissão. Eu falo de que muita responsabilidade. eu não São muitas teria, vidas ali. eu não teria, não vou falar nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, mas eu não tenho condições de ser síndico, porque eu acho assim que é uma responsabilidade muito grande e é algo que ainda não é muito valorizado, né? Eu acho que falta essa valorização do profissional síndico, sabe? Cara, porque é cada pepino que eu vou te falar. Não, quando você assume síndico, quando você vai, né, para esse lado, vai para essa profissão, por mais que não seja regulamentada, né, regularizada, mas você já sabe que, assim, a pessoa nunca vai te procurar para te elogiar, ela só vai te procurar para reclamar. Só para reclamar e botar a culpa em você. Isso, porque sempre a culpa é de quem? Do síndico. Não, e não tem horário, né? Não tem horário. Tem horário. E assim, eu vivo mais ou menos nessa vida também, né? Só que eu só cuido do elevador. Eu não cuido da caixa d'água, eu não cuido, sei lá, da internet, do gás, eu não cuido nada disso. Então, eu imagino o problema com o elevador somado a vários outros prestadores de serviço que o síndico tem que se desdobrar para resolver. Quando acontece de morador ficar preso no elevador, a gente entende que tem todo um procedimento para falar com a empresa. Que nem aconteceu do caso aí que o rapaz foi lá e agrediu o porteiro. Ele deveria entender, bom, eu acho que sim, acho que era advogado, inclusive, não era uma pessoa tão leiga assim, né? Sim. Deveria entender que existe um procedimento. Mas mesmo assim ele foi lá e, naquele momento lá, acabou agredindo um empregado do condomínio. Então assim, imagine o síndico, o que ele não escuta. Sim. Quando o morador tá preso. Eu vou te falar que eu tenho 34 anos de idade, eu trabalho metade da minha vida nisso, 17 anos. Então assim, eu sou apaixonado pelo que faço, mas assim, eu já vi cada situação dentro de elevador, assim, que eu olhava pro síndico e falava, cara, como é que você aguenta, sabe? É muito difícil. É que no elevador acontece muita coisa, né? Muita Primeiro coisa. que a gente entra, já é mulher, né? Eu acho que até homem, né? Já entra se arrumando. Sim. Hoje, né? Aí tem também os papos do elevador, né? Eu, por exemplo, conheço todos os moradores dos condomínios que eu cuido por causa do elevador. Porque eu entro no elevador onde com a gente eles. se encontra, né? Eu já pergunto, oi, tudo bem? Antes, quando eu não era síndica, eu era muito curitibana. Não falava nem bom dia, nada, mas depois que eu me tornei síndica, né? Então, eu sempre, no elevador, que eu acabei conhecendo muitos moradores, assim, que eu acabei, acostumando, né, com a rotina deles também. Essa pessoa sai tal horário, tal pessoa volta tal horário. Então, a gente, como síndico, acaba ficando um pouco atento a isso também. Sim. Então, mas é importante reforçar para todos que assistem, né, que o síndico responde civil e criminal. E assim, elevador é algo muito sério. Às vezes, por ele não dar tanto problema, o pessoal acaba se esquecendo disso. Então, a responsabilidade do síndico é muito grande. Não dá problema? Tem condomínios... Tem condomínio que dá problema todo mês o elevador, né? Sim. Incrível. Então, E aí a gente fala em fazer uma modernização, revitalizar o elevador? O elevador e ninguém quer. Então, mas aí é que tem dois pontos, né? Primeiro tem que ver se está parando muito, se é realmente a questão da modernização ou se é a empresa que não está sabendo lidar com o problema, que isso pode acontecer também. E o segundo ponto, a empresa tem que ser mais firme. Eu tenho um equipamento ali no Batel que não tem mais condições. Então eu dei um intimato para o condomínio, fiz um laudo, não foi algo assim falado de boca, tem que ser profissional. Técnico, né? Vai lá, faz um parecer técnico assinado pelo engenheiro responsável, mostrando todos os itens de segurança, o porquê que precisa modernizar, as condições que está o equipamento, apresenta para o condomínio junto com a proposta de modernização. Tá aqui, 30 dias. Pode buscar outras empresas, para orçar também, que eu acho que é interessante, né? Não ficar com o preço de uma só. Veja as opções, mas vai ter que modernizar. Não vou modernizar? Então tudo bem. Tá aqui o distrato, não vamos mais te atender. Imagina um risco. Porque assim, se não for firme,
o pessoal não vai fazer mesmo, porque sempre tem alguma prioridade, Sempre. né? Sempre Sim. há uma fachada de um prédio, ou uma aprumada, não sei o quê. Verdade. Então, assim, é algo que tem horas que é inegociável. Ou faz ou não faz. E, assim, se o síndico tá lá, quer fazer, mas o condomínio não quer, recomenda esse síndico que saia também, porque vai sobrar para ele. Eu sempre falo isso. Gente, eu sempre falo isso pra síndico. Olha, mas o morador não quer fazer. Então sai, não fica. Você tá lá pra colaborar com o bem de todos ali, entendeu? Sim. Se Sim. eles, que são os proprietários ali, que moram ali, não estão nem aí, não se preocupam, foi um pouco você. Vocês que são da área, talvez vão saber melhor do que eu, né? Mas eu acho que tem alguma lei ou que ampara vocês nesse sentido, assim, se é algo que é segurança, vocês não precisam de aprovação geral, né? Vocês podem tomar a decisão, né? Sim, mas no caso de uma modernização, revitalização que tem um custo alto, tem que ser passado ali pela aprovação, porque acaba saindo pelo fundo de reserva. E tudo. Entendi. Sim. Eu aprendi com a administradora que atende, né, os condomínios que eu trabalho, que o ideal para situações como essas é sempre a gente colocar isso em ata. Uhum. Né? Porque daí você falou, você alertou. Se resguarda, né? Isso, porque senão... Que é muito complicado, né? Por isso que eu falo que síndico é uma coisa muito difícil, porque além dessas responsabilidades, você ainda mexe com o dinheiro dos outros. Exatamente. E aí, se você força, o cara não paga, entra na inadimplência, que é algo também que Já a gente prejudica sabe. os demais, né? Então, assim, eu sei que realmente é complicado, mas assim, é algo que às vezes é inegociável e aí realmente a empresa que tá lá tem que ser mais firme. Porque o pessoal tem, às vezes, muito medo de perder o contrato. Porque, querendo ou não, tá pingando ali o valor mensal, né? Pois é. Só que, para nós, por exemplo, isso é inegociável, entendeu? Se não tem segurança, pode ser o valor que for mensal, não vale a pena. E qual que é, quando entrando, né, assim, um pouco com seguro, qual que é a responsabilidade do seguro e da empresa que é a prestadora de serviço? Porque tem ali, você acabou de falar que tem muita coisa que é de responsabilidade do síndico, né? Mas e a empresa que a gente contrata e o seguro também? O que cobre ali? Você sabe o que não cobre? Então, cada seguradora... Danos elétricos. Eles assim, colocam tem lá. que tomar muito cuidado, porque assim, o que acontece? A questão de molhar o elevador. A gente sempre, quando acontece isso, a gente tem uma política diferente. Eu não saio trocando tudo, tá? A gente primeiro deixa o elevador secar e apresenta pro cliente o que molhou. Por que acontece? Na hora ali, a peça, o componente, pode ser que não tenha sofrido avaria. Só que ele teve contato com a água. E com o tempo ele vai enferrujar, oxidar e vai estragar. Isso aí é questão de tempo para acontecer. Só que a gente deixa o cliente ciente disso. O que queimou de fato foi isso aqui. O valor é X. O que pode vir a queimar é isso aqui. É outro valor. Se você tem um contrato com cobertura de peça, não vai cobrir. Porque isso aí o que o contrato com cobertura de peças cobre? Defeitos de vida útil, do natural. Então, a placa queimou, mas foi num dia comum, não teve nada de diferente, o contrato cobre. Molhou. Foi mau uso, alguém deu um soco no botão, coisas assim, aí não cobre o contrato, né? E a seguradora é a mesma coisa. Você tem que olhar ali porque muitas vezes o corretor te oferece lá, tem um seguro para elevador. Aí você vai ler as entrelinhas lá. Queda de água, ferrugem, são algumas palavrinhas assim que eles colocam, umas palavras-chave. E no laudo, por exemplo, da empresa de elevador, consta essa palavra. Fala, não, tá negado por conta disso. Já vi seguro negar, assim, vários. Porque na verdade não é o elevador em si, é o dano elétrico ali dos equipamentos do condomínio, né, no seguro, né? Aí você vai colocar um valor ali para o seu seguro cobrir esses danos. Mas tem muita coisa que não cobre. O que eu costumo fazer para os meus clientes? Quando ele vai renovar seguro, quando é elevador eu peço para ele me enviar, porque daí eu consigo dar uma consultoria ali. Sério? Olha que legal isso, né? Aí eu te falo, seu seguro ele é bom, mas a cobertura é muito pequena para o seu elevador. O seu elevador tem peças muito mais caras do que isso. Tipo 10 mil. 10 mil não paga nada. Eu nem tenho ideia de quanto custa uma botoeira, quanto custa a lâmpada. Eu não tenho ideia. Sim. Porque assim, um dos elevadores, né, do condomínio que eu atendo, ele é um condomínio novo. Então, assim, a gente ainda não precisou fazer esse tipo de coisa. Embora a gente tenha ali a manutenção mensal, tudo, que é feito regularmente. Mas a outra, a gente mesmo consegue fazer ali a substituição de lâmpada. Então, mas se precisar a empresa contratada fazer, eu não sei quanto ela vai cobrar, porque eu não tenho, sabe, noção de tão caro que é tudo. Mas isso dá para mensurar. Você pede ali para ele assim, faça para mim um cálculo de quanto que seria aqui a cabine do elevador completa se eu tivesse que trocar tudo numa situação como essa. Dá para calcular. Aí você tem uma ideia de orçamento. Ou senão,
eu não sei se eles fazem isso ou não, mas apresenta para eles ali o seu seguro só do elevador mesmo, que é o que cabe a gente, e a gente passa, olha, a franquia está baixa para o seu equipamento. Ah, olha aqui, ó, ele está falando que nesses casos ele não cobre. Eu acho interessante você conversar com ele e pedir a cobertura. Porque senão, a hora que você mais precisar, você não vai ter esse seguro. E assim, dependendo da situação, fica caro. O que você comentou do elevador não ficar parado ali e mandar para o segundo andar, vou fazer uma outra recomendação Ai, então. meu Deus, ó, já falei alguma coisa errada. Não falou errado, mas Não? tá melhor que em muitos casos, tá? Que eu recomendo sempre? Se o vazamento tá vindo assim, de algum apartamento, alguma coisa assim, se der, se o elevador já ainda não tiver parado, porque muitas vezes ele pega água e já para, não tem o que fazer mais. Manda ele sempre pro último andar. Último andar. Sempre. Não precisa deixar ele estacionado, igual nesse caso que está no segundo. Mas o porteiro viu, tem sinal de água, já manda ele pro último andar e desliga. Ninguém usa o elevador mais, deixa ele paradinho lá. Por quê? Onde estão as peças mais caras do seu elevador? Na cabine. Então, se você conseguir proteger a cabine, vai te poupar um dinheirão. Entendeu? Então, essa é a recomendação que eu dou para todos. Molhou, viu que descobriu uma goteira, alguma coisa, um barulho de água, manda o elevador para o último andar, desliga ele, espera a empresa de manutenção chegar e, importantíssimo, vai ver. Nossa, ótima dica. Vai ver onde está vindo essa água, né? Tem que sanar o vazamento, esse é o Sim, primeiro ponto. Porque ninguém sabe, né? Às vezes o morador tá com obra, acaba acontecendo alguma coisa plumada, enfim. Já aconteceu comigo de estar fazendo obra e de repente estourar o cano ali até desligar ali o registro geral, tudo, mas eu nunca pensei nessa situação de ter que mandar. Eu falo para vocês, eu que estou no ramo, a gente hoje está com Ponta Grossa, Curitiba e região do litoral, né? A gente está chegando a 500 condomínios. Eu tenho incidente com água toda semana. Toda semana tem cliente ligando que o elevador está molhado. Então, assim, acontece muito. É bem comum mesmo. É comum. Então, essa é a recomendação que os nossos atendentes de chamada já estão treinados. O elevador está funcionando? Ainda tá. Manda para o último andar, desliga. Isso é a recomendação. A gente já... Porque eu poderia falar, deixa ele parado aí, vamos depois a gente ver o orçamento. Mas, para mim, é um transtorno muito grande o elevador parado. Entendeu? Com certeza. E outra, todo mundo, na verdade. E pega mal também, porque a pessoa nem sabe, às vezes, o que está acontecendo. Mas ela vê lá o emblema da empresa, a marca, ela já associa as duas coisas, né? Então, para mim, quanto melhor o elevador funcionar e menos tempo ele ficar parado, para mim é melhor. Nossa, mas você deu uma dica muito, muito valiosa hoje. A gente coloca no segundo andar, porque lá no escritório são 3 andares. Uhum. Então, assim, ficou entre... deixa no segundo, que o pessoal usa mais, que é o andar que a gente fica ali, que tem mais gente, do que ficar no terceiro. Mas nunca mais deixamos ele para ficar lá no subsolo por essa questão da água. Sim. Porque é muito perigoso. Ali a água vai escoar e vai para baixo. E se o elevador estiver lá embaixo, vai molhar ele. Já era o elevador. Imagina o prejuízo, Deus me livre. Então, assim, se tiver um prejuízo, vai ser mínimo. Se pegar a cabine, aí a chance de ser um valor maior é consideravelmente maior. Nossa, nesse muito caso. boa. Ótimas dicas você deu aqui. Obrigado. Sim. É que eu falo, a vivência, né? A vivência vai trazendo isso pra gente. Então, assim, a ideia é contribuir mesmo. E são detalhes, né? E olha só, um detalhe que te salva aí de um prejuízo... Só Deus sabe de quanto, na verdade. Já que você está dando aí várias dicas de ouro, a gente estava conversando ali, né, aqui nos bastidores, eu perguntei para você como que era, mais ou menos, esse mercado, né, de empresas de elevadores, né? Isso, de empresas de elevadores. Qual é a tua recomendação na hora que nós, síndicos, for fazer uma contratação? Tá. Vamos lá. Assim, hoje existem vários grupos de síndicos, né? E o que eu vejo bastante? Muitos síndicos me mandam, olha, recomendei você lá no grupo tal, né? Veja lá, o síndico vai entrar em contato contigo. Cara, é claro assim que a recomendação de outro condomínio é muito válida. E eu acho que é um ponto que você tem que levar em consideração sim, porque é uma empresa que já está lá, provavelmente foi indicada porque está há vários anos prestando bom serviço, provavelmente, né? Com certeza. Né? Então, assim, uma indicação é muito bom, porque daí você já tem todo um histórico da empresa, se ela vende muita peça, se não vende, né? Só que assim... Olhando para a parte técnica, que é o que eu sempre falo, né? Que vocês têm que ter um ponto de atenção, porque vocês estão respondendo também. Assim, primeira coisa, a empresa ela tem que ser certificada no CREA, certo? Isso você consegue pesquisar. Pede o CREA da empresa. Beleza. Além do CREA da empresa, ela tem que ter o CREA do engenheiro responsável. São 2 CREAs. O condomínio ele paga a RT do equipamento, certo? Pode ver lá que uma vez por ano vai chegar a taxa da RT. Essa é que o engenheiro assina. E a empresa paga também uma taxa para o CREA, que é muito maior que esse valor, mas ela também tem que estar legalizada lá. Esse engenheiro responsável que assina a sua RT, primeira coisa,
eu recomendo. Ele tem que ter vínculo com a empresa. Ele tem que ser um profissional atuante, ele tem que conhecer de elevador. Responsável técnico da empresa ali, no caso. Isso, o engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico. Ele tem que conhecer de elevador. Ele tem que, por exemplo, na RIA, ele tem que ir lá e ele assinar a RIA. Ele tem que estar presente, entendeu? Se você precisar de uma vistoria, não estou me sentindo seguro, eu quero que o engenheiro venha aqui. Você pode enviar ele? Porque o que acontece? Não são todas, né? Algumas sim, outras não, mas muitas pegam um engenheiro não associado à empresa, um cara que é profissional, tem RT, ele paga a taxa dele do CREA, mas ele não tem vínculo com a empresa. Então isso é importante, a gente tá sempre olhando ali na RT e também na questão de, da empresa mesmo ali, se é o mesmo engenheiro sempre. E isso é importantíssimo. Por que acontece? Eu conheço algumas empresas, não são poucas, que o engenheiro que assina não tem nada a ver com a empresa de elevador. Ele nem trabalha lá, ele não atua lá, ele só recebe um valor correspondente aos contratos que ele assina. Não sabia disso. Isso é importantíssimo. Então, assim, por quê? Porque às vezes esse engenheiro mecânico, ele sabe o tanto que você sabe sobre elevador. Malemar subir, descer, apertar botão. Mas nunca subiu numa cabine, nunca vistoriou um cabo de tração. Às vezes nem sabe o que é isso direito. Mas ele assina porque ele está ganhando, né? É o que eu falo, o elevador ele é um equipamento muito seguro. Então a chance dele cair, matar alguém, assim, ter um acidente fatal, que esse cara vai ser preso, é muito difícil. Então os caras se sujeitam a isso, a assinar sem fiscalizar, que já é errado, né? Sim. Porque é o que eu falo, se acontecer qualquer coisa, esse cara vai preso, mesmo se ele tem seguro. Vai ter que pagar. Eu acho que é muito risco, né? Pra pessoa só assinar ali. Mas eu vou dizer para você que tem muitas empresas que têm isso. Mas assim, porque o dono da empresa, que não é engenheiro, ou ali muitas vezes não quer contratar um engenheiro, porque o engenheiro é caro, né? Sim. Então ele faz dessa forma, mas assim, ele garante pela experiência que ele tem, né, que os elevadores estão funcionando bem. E normalmente funcionam. Porque o profissional normalmente ele sabe como trabalhar. Só que é diferente, né? Porque a hora que precisar num sinistro, que é o que a gente reza para sempre nunca acontecer, né? Mas se acontecer, isso vai dar um problemão. Para o síndico também, tá? Porque no final das contas sempre sobra para o síndico, né? Mas também. olha só, sempre, né? Não Entendeu? importa, não interessa. Se a empresa foi lá, se não foi, que horas chegou, enfim. Mas assim, essa questão de manutenção é bem complicada, porque olha só, você tem uma empresa que trabalha com manutenção, com prevenção, e você não ter a prevenção na sua própria empresa, no caso, ter um técnico ali, um engenheiro ali da empresa que assina ali, que está sempre acompanhando o histórico ali, complicado também, né? Complicado. É uma questão de não confiar, né, nesse contrato, talvez, né? Sim, é que assim, às vezes a empresa está começando, apesar que muitas que eu conheço já têm anos aí, são mais velhas do que eu até. Na época não tinha dinheiro para talvez sustentar um profissional desse tamanho, porque não tinha tantos contratos, e aí acabou se acostumando e levou, entendeu? Então assim, esse é um ponto de muita atenção. Então, ver as certificações da empresa e do engenheiro responsável, e se sim, o engenheiro responsável ele tem algum vínculo empregatício e tenha conhecimento com o equipamento, isso é só um ponto de atenção. Conhecer a empresa, ver como é que é a estrutura da empresa, se os profissionais que você fala por telefone ficam lá, entendeu? Porque eu já conheci empresas que são casas, assim. Normalmente é uma casa, ele reserva um quarto para pôr peça. Tá achando que é fácil ser síndico? Não, é difícil. Você viu? Para contratar uma empresa, você tem que ver tudo isso, verificar se tá tudo certinho, para não te trazer problema no futuro. Porque assim, ó, são 2 pontos, né? Por exemplo, multinacional, isso é um tipo de coisa que você não vai precisar fazer. Só que aí você tem aquele outro ponto, que você vai pagar 200 vezes mais caro do que uma empresa regional. A regional tem empresas boas, só que você tem que aí ter um pouquinho mais de tempo para fiscalizar um pouco melhor e ter essa segurança. Então, acho importante conhecer a empresa, os profissionais, saber ali a experiência dos profissionais, se não são pessoas sem instrução, sem treinamento, treinamentos de segurança, as NRs 10. Nossa, gente, ó, já deu nosso tempo aqui. Deu tempo? É muita coisa. É muita coisa. A gente acha que é pouca coisa sobre elevador. Nossa, e nem falamos ainda. E eu nem consegui te perguntar sobre dicas para moradores, porque os moradores têm que colaborar ali, né, com o elevador, para ele estar sempre funcionando. Qualquer coisa a gente faz uma parte 2 um outro dia. Vamos ter que fazer a parte 2, né, Josi, sobre isso, porque é interessante isso, porque tem muito morador que não tem noção. A questão de peso, tem gente que, né, sobrecarrega ali o elevador, o equipamento. Então, assim, eu acho importante a gente fazer um episódio só nessa questão de moradores e o que eles podem fazer em algumas situações ali. Óbvio que não tem muita coisa a se fazer, né? Mas, assim, pelo menos orientar
eles, porque para não acontecer igual aconteceu com o porteiro, de acabar sendo agredido, né, por uma Sim. coisa que ele não tinha culpa, não tinha como ele resolver, Sim. tanto por segurança, né? Sim. Sim. Então, só vou encerrar essa pergunta, então, aí se você quiser, a gente marca um segundo momento, eu Com venho com o certeza. maior prazer. Vamos ter que marcar, não É, tem, Sim. não tem o que fazer, também. vamos ter que marcar mais 1 hora para falar sobre o assunto. Aí veja também todas essas partes técnicas e partes de segurança, que é importante ter as NRs, né, que a gente fala, para o técnico saber os procedimentos corretos para trabalhar, porque às vezes não acontece acidente com o morador, mas acontece com o técnico, que é o mais comum, tá? É mais comum. As novas normativas vêm para proteger os técnicos, porque os erros de procedimentos que acontecem nos acidentes. Porque assim, se você faz tudo dentro ali do que é pedido, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Olha, dificilmente mesmo. A não ser que haja uma imprudência, que é o que acontece. Então, os técnicos têm que ser treinados para trabalhar com esse gabarito. E aí, ver se a empresa tem seguro de responsabilidade civil, porque se tiver esse incidente, que ela tenha uma cobertura para isso, para livrar o condomínio desse tipo de situação. Porque lá no condomínio ocorreu o acidente. E aí, as outras coisas mais comuns para todas as empresas, se ela paga os impostos em dia, se ela cumpre os compromissos com os funcionários, porque se ele vier com processo contra a empresa e a empresa não recolhe certinho os impostos em cima dele, INSS, FGTS, o condomínio é solidário, se ele colocar. E vai sobrar para o condomínio pagar. E eu já vi... Condomínio é solidário com tudo hoje em dia, né? Qualquer empresa que venha trabalhar, prestar serviço. É importante dar uma olhada no seu contrato se tem isso. Se não tiver, é interessante vamos marcar colocar. um próximo episódio, vamos falar sobre essa questão de contrato, porque isso eu tenho muita dúvida. Eu tenho bastante coisa que eu posso agregar, viu? Contrato. E também falar sobre essa questão do seguro. Sim. Eu vou trazer até uma apólice de um condomínio específico pra gente falar. Se quiser trazer o seu, pode ser. melhor ainda, né, Josi? Porque você já conhece tua apólice. Sim. E posso chamar até o Kepler, que ele já veio aqui, é um convidado nosso, que ele é corretor de seguros, entende muito essa questão de... Legal. Pra gente falar sobre isso, porque isso é muito importante. As pessoas têm que levar isso mais a sério, principalmente os síndicos. Eu fiquei chocada com a sua história, dessa questão de não ter manutenção. Eu nunca vi um condomínio sem manutenção de elevador. Isso é absurdo. Eu fiquei chocada mesmo, porque é muito perigoso. No Né? dia seguinte, Que loucura. Sim, quando a zeladora falou, não, tá sem empresa prestadora aqui. Eu falei, como assim? Eu falei, gente, mas isso é lei. Imagina. Não, absurdo. Só vou dar um conselho em relação a isso, que é uma coisa que o pessoal não se atenta, tá? Que é importantíssimo. Você olha na cabine do elevador, você vê lá 8 passageiros, certo? 6 passageiros, 10, 12, né? Sim. Só que é um outro detalhe importantíssimo que tá na mesma placa. 8 passageiros ou 600 quilos. Ou 560 quilos. Porque o que acontece? Qual que é a média de peso? 75 quilos hoje. Antes era 70. Então, hoje é 75. Eu não sou uma pessoa muito gordinha, mas eu sou muito alto. Então, eu é 100 quilos, entendeu? Brincando. Então, se entrar 8 pessoas como eu, não vai dar 600 quilos, vai dar 800. Então, assim, ter essa atenção. Porque hoje, os novos equipamentos, e dependendo do maquinário, ele tem um controle de peso. Então, se passa o peso, ele não sai. Ele dá um alerta e fica de porta aberta, mas os mais antigos não tem. Então, assim... tem que ficar com esse alerta. Isso vai vir no episódio que a gente vai falar para os moradores, Sim. dar dicas, porque isso é importante, porque tem gente que enche de coisa lá dentro, enche de gente. E não repara nisso. E não repara nisso. Aí depois fica reclamando que tá fazendo barulho, que tá dando degrau, enfim, várias outras coisas. Pensando ali na situação que eu passei, provavelmente passou do peso. Então, pode ser isso. E olha só, mas mesmo assim não tinha manutenção. Entendeu? Uma coisa não sana a outra, na verdade. Né? Eu vou trazer no próximo podcast um uso correto do elevador. Perfeito. Porque o uso correto ajuda bastante na manutenção, assim, para evitar a troca de peças. Com certeza. Diminui ali o custo do condomínio. Isso. Eu queria agradecer muito mesmo, assim, a tua visita aqui. Eu que agradeço porque, vocês. olha, é super importante esse tema. A gente quase não fala sobre elevadores, o pessoal não costuma, né, falar muito sobre essa questão de segurança. O elevador tá ali, tá para usar e vamos usar. Aí quando acontece todo esse transtorno. Essa questão de manutenção, eu quero que você fale sobre essa questão de contrato, sim, por quê? Pra gente saber o que vai ser mais vantajoso ali pro condomínio. Sim. Qual desses 2 tipos de contrato, né? Porque aí a gente tem muito problema com isso. Sim, e tem as pegadinhas do contrato também, umas multas absurdas. Excelente. Entendeu? Então, assim, eu queria agradecer de coração, foi muito bom ter você agradeço, aqui. Vamos esperar para próximo episódio, parte 2. E eu também queria agradecer a Josi por ter vindo hoje aqui, também vai voltar com a gente aqui, né, pra gente gravar falando sobre isso. E é isso, gente, olha, show de bola, assim, foi maravilhoso, espero que tenha ajudado muitas pessoas aí em casa, principalmente os síndicos e os moradores também, né, gente, ficar de olho aí, ver como é que tá a sua empresa, se o síndico tá com a empresa tudo em dia aí de elevadores,
você tá tendo manutenção mensal, em vez de você reclamar, agradeça. Que todo mês tá vindo num rateio manutenção, porque tá sendo Isso é feita. verdade. Né? E eu queria agradecer, e é isso. Não, eu que agradeço também. Eu trouxe uns brindes para vocês Ai, aqui que legal. também, em forma de agradecimento, porque eu acho que é importante a gente ter esse espaço, porque Olha, hoje eu elevadores... passei 10 minutos, hein? Tem dia que eu não passo nenhum, tem dia que eu... Aqui tem uma mochila e dentro dela tem alguns brindes que eu trouxe para vocês. Vitaltec Elevadores. Aí, ó, Isso. pessoal, Um seguir caderninho nas redes aqui, sociais. pessoal, por favor. Agenda. Aí, ó, nessa agenda aí, ó, vocês anotam Canetinha. tudo que vocês precisam sobre a questão Aqui de também elevadores. tem uns outros brindes, aí depois vocês compartilham na garrafinha também. Nossa, com- quanta coisa, adorei. Nossa, Ai, que garrafinha de água, maravilhoso. E aqui a bolsa, tá Ai, bom? perfeito. Muito obrigado mesmo pelo Eu que espaço. agradeço. Gente, e é isso. Sigam nós nas redes sociais. Toda terça-feira às 20 horas lá no YouTube tem episódio novo. Não perca. E mande suas dúvidas aqui pra gente. Ó, vai ter mais um episódio sobre elevadores. Não esquece de mandar aí suas perguntas, tá bom? E é isso. Obrigado, pessoal.